Mais um tema do dia na redação do 00. O meu nome é Renato Soares. Esta segunda-feira temos connosco o Igor Gonçalves, jornalista do 00, para nos fazer aqui um primeiro lançamento do jogo desta sexta-feira, o derby entre Benfica e Sporting, olhando também para os jogos dos rivais de Lisboa deste passado fim de semana. Sporting e Benfica estão a ganhar, Igor, mas as vitórias não têm sido iguais, podemos dizer assim. Sim, antes de mais, bom dia, bom feriado. Dia da implantação da República, portanto, este não é religioso, o próximo é que é. Benfica Sporting, sim, estamos a 4-5 dias do derby, um derby que realmente será, ainda por cima numa sexta-feira, será muito, muito interessante. Olhando para a forma como as duas equipas vão chegar a esse jogo, vem de vitórias semelhantes no sentido de para as três competições, Taça, Liga dos Campeões e Campeonato, mas realmente não são vitórias iguais. O Benfica, jogo muito difícil na Madeira, uma vitória arrancada a ferros, há até um dado do nosso playmaker, que foi a primeira vitória nos descontos do Benfica há não sei quantos anos, portanto, um jogo realmente muito difícil e muito pouco conseguido, como já tinha sido a primeira parte da Taça de Portugal, excetuamos aqui o jogo da Liga dos Campeões contra o Ajax, onde aí sim o Benfica teve uma exibição mais positiva. Mas são 3 vitórias, o embalo não pode ser descurado e há o embalo também de conseguir uma vitória destas, golo aos 86, mais coisa menos coisa, e depois já nos descontos, portanto uma vitória que normalmente moraliza. Porém, ficam os sinais de alerta. O Benfica tem muitas dificuldades em criar jogo. Sabemos a falta do Benfica, a falta que o Benfica tem de extremos. Está a jogar com 2 médios interiores praticamente como alas. Está muito difícil ao Benfica. Falta agressividade, falta a pressão na bola, depois falta também conseguir desmontar as defesas. É muito difícil ao Benfica todas as ações ofensivas, muito difícil. Qualquer golo do Benfica nasce com muita dificuldade. É verdade que depois, individualmente, há jogadores que fazem a diferença. O Prestiani tem um golo absolutamente soberbo. Certamente vamos discutir no ataque rápido que vamos gravar daqui a bocadinho. Se o Prestiani devia ter sido expulso ou não, metam aí nos comentários o que é que vocês acham, eu tenho a minha opinião e provavelmente é um sim, mas é o que é. Mas isto para dizer que é tudo muito difícil ao Benfica, é muito difícil criar, é muito difícil recuperar a bola, é muito difícil esmagar o adversário e portanto estou curioso para ver como é que vai lidar com o Sporting que está, mudando agora para o Sporting, está aqui num estado de graça, se calhar está na melhor fase da temporada com Rui Borges. Excelente vitória frente ao Clube Bruges na Liga dos Campeões, uma vitória sem grandes espinhas na Taça de Portugal e agora uma vitória absolutamente tranquila daqueles jogos que aos 10 minutos já estava decidido. Eu atrasei-me um bocadinho, só comecei a ver aos 12 minutos, já estava 2-0, portanto já estava o jogo decidido e portanto é um Sporting realmente que está a trabalhar muito bem. Vai ter a questão do pote, já vamos falar dela daqui a bocadinho, mas é um Sporting que chega com um estado de graça que o Benfica não chega, ainda que, como eu disse, as vitórias são iguais. O Sporting está a conseguir criar muito jogo, agora até consegue marcar golos de bola parada, que é uma coisa que tinha vindo sendo uma dificuldade com Rui Borges, e portanto vai ser interessante ver como é que vai desmontar um Benfica que, como vimos no jogo contra o Futebol Clube do Porto, José Mourinho muito bom a preparar este tipo de jogos. Portanto vai ser um jogo muito, muito interessante. O Benfica chega com alguns sinais de alerta, o Sporting chega num estado de graça, mas José Mourinho parece-me que tem uma grande vantagem sobre Rui Borges nestes jogos e portanto vamos ver o que é que vai acontecer. Igor, tendo tudo isso em conta, achas que há algum favorito claro para este jogo? Eu acho que não. Se não fosse José Mourinho a estar do outro lado, no lado do lado do Benfica, eu acho que poderia dizer que o Sporting era um bocadinho favorito, porque realmente chega a praticar um futebol muito, muito interessante. Mas José Mourinho é muito forte neste tipo de jogos, táticos. Vimos isso contra o Futebol Clube do Porto. O Benfica chegou ao jogo a esse clássico muito débil e o Futebol Clube do Porto num estado de pujança muito grande. E o José Mourinho conseguiu, com as suas ideias táticas, com a sua preparação tática, quase que abafar o Futebol Clube do Porto. Vamos ver o que é que vai fazer com o Rui Borges. Não nos podemos esquecer que o Rui Borges, apesar de já ter quebrado essa malapata, tem muitas dificuldades nos jogos com os grandes. Curiosamente, chegou ao jogo 50, o primeiro jogo dele até foi contra o Benfica e até ganhou, mas depois tem uma sequência grande de jogos que não consegue ganhar, desde Taça da Liga, campeonatos, excetuamos aqui o jogo da Taça de Portugal, que aos 95 ou 96 o Benfica também estava a ganhar e o Renato Sanches fez o penalti, portanto, acho que o Benfica poderá ter vantagem, porém, o Sporting tem muito mais soluções, ofensivas, defensivas, e portanto será interessante este duelo entre um treinador, uma velha raposa do futebol mundial, muito bem, que se prepara muito bem para estes jogos, e um Sporting que gosta de jogar com alegria, gosta de jogar com algum espaço e não sei se o vai ter, portanto acho que vai ser 50-50.
Olhando agora aqui para a turma de Rui Borges, qual é que é a maior indefinição neste Sporting? É a questão do Pote. Ele regressou no jogo contra o Estrela, regressou ali aos 60 minutos, mais coisa, menos coisa, certamente a ser preparado para ser titular. Agora aqui a questão é quem é que sai. Jenny Catamo vem de um jogo na Liga dos Campeões poderosíssimo, Giovanni Kenda vem de 2 jogos muito bons e Trincão é absolutamente indiscutível. Portanto, partindo do princípio que o Pote jogará, alguém tem de sair. Normalmente é o Kenda. Normalmente quem sai é o Kenda. O Jenny está muito agarrado ao lado direito, agarrado no bom sentido, ao lado direito. O Kenda é que joga quando não há Pote, joga quando não há Trincão, joga quando não há Jenny. Portanto, eu acho que poderá ser por aí. Há aqui algumas outras soluções. Há a possibilidade, por exemplo, do Pote jogar a 8, no lugar que neste jogo foi muito bem executado pelo Morita. É uma luta muito interessante porque Morita está a regressar. Ele ontem já jogou muitos mais minutos do que é normal, portanto está a regressar ao Morita que vimos na primeira metade da temporada passada e que depois, com muitas lesões desde janeiro até praticamente agora, um ano sempre fora dentro, fora dentro, fora dentro. Ele próprio já expressou dificuldades anímicas. Último ano de contrato, mas está a regressar e Morita a 100% é titular no Sporting, não há dúvida nenhuma. A assistência que ele ontem faz é brutal. Há essa luta, João Simões, Morita, e há, nunca se sabe, não é? A possibilidade de Pote entrar também nessa luta, mantendo, por exemplo, Pote, Kenda, Trincão e Jenny. Se calhar para um jogo no Estado da Luz é um bocadinho ambicioso, não acredito que o Rui Borges o vá fazer, mas é sempre mais uma solução. Portanto, esta é a grande indefinição, porque Fresneda, apesar dele ontem ter levado ali 2 toques, ele tem andado a contas com um problemazinho no tornozelo, mas se estiver 100% será ele o titular. Depois, ontem jogou Eduardo Quaresma, mas Diomande regressará certamente. Maxi, o resto está tudo mais ou menos definido. Portanto, é mesmo essa questão do Pote. E do outro lado da segunda circular, qual é que é a grande dúvida neste Benfica? Há muitas, não é? Porque Sheldrup e Prestiani portaram-se bem nos minutos que estiveram na Madeira, portanto, algum deles se calhar poderá ser titular. Vai regressar o Richard Rios, portanto, em princípio, a dupla Barrenetxea, Richard Rios vai se recompor e Orsens terá que jogar, como sabemos, e portanto, provavelmente jogará ali pela direita, ali meio um falso extremo, digamos assim. Portanto, há aqui algumas dúvidas, não é? Mourinho já nos presenteou com um esquema de 3 centrais, não acredito que o vá fazer. Portanto, a minha dúvida é, será que José Mourinho vai continuar a insistir num esquema onde não joga com nenhum extremo, digamos assim? Mesmo para este ano não é bem um extremo, mas sem nenhum extremo declarado, portanto, com o Orsens e o Sudakov, no fundo, a jogarem a interiores, com o Leandro Barreiro a jogar nas costas do Pavlidis. Ontem o Leandro Barreiro teve uma exibição absolutamente desastrosa. Porém, o Leandro Barreiro é um jogador para estes jogos, de Champions e clássicos, porque realmente traz uma intensidade interessante. A dificuldade que ele tem é depois, quando é preciso construir, aí sim sente-se a diferença. Portanto, vamos ver se o José Mourinho vai optar por jogar com 2 interiores, sem grande profundidade. Se optar por essa profundidade, Prestiani parece-me que ganhou aqui uns pontos, o gol dele é fenomenal, e há também o Sheldrup, portanto vamos ver, mas são estas as dúvidas, não é? Se o Benfica jogará com mais 2 interiores a jogarem pelo meio, e no caso do Sporting a questão do Pedro Gonçalves. Igor, para terminar e olhando para o campeonato agora de uma forma mais macro, a próxima jornada pode ser decisiva? Pode ser decisiva para o Benfica. Caso de derrota do Benfica, o jogo é na sexta, o Futebol Clube do Porto joga depois no domingo em Tondela, um jogo difícil. O Tondela vem de uma vitória muito interessante frente ao Gil Vicente. E é engraçado porque o Tondela, sendo uma equipa que vai certamente lutar pela manutenção, é uma das equipas com o maior expected goals do nosso campeonato, pelo menos está na metade superior nesse aspecto. Portanto, vitória interessante do Tondela, portanto não vai ser um jogo fácil para o Porto, sabemos, estádio mais compacto, portanto vamos ver. Mas se o Benfica perder e o Porto ganhar, já estamos a falar de 9 pontos de diferença, mesmo até o próprio empate já deixa o Benfica a alguns pontos. Portanto, é uma situação que não será certamente fácil. E atenção, porque se Sporting e Benfica empatam, ou mesmo se o Benfica ganha e o Futebol Clube do Porto ganha, já estamos a falar de um avanço grande do Futebol Clube do Porto na liderança do campeonato. O calendário do Futebol Clube do Porto é simpático nesta fase, porque não podemos esquecer que naquela primeira metade da primeira volta jogou com toda a gente do top 6, top 7, o Vitória, o Gil, o Famalicão, o Sporting, o Benfica, e agora vai apanhar as equipas mais modestas, digamos assim, o Estrela, o Aves, portanto, as equipas mais modestas. Portanto, pode aqui permitir ao Futebol Clube do Porto, aproveitando, alguém vai ter que perder pontos, podem perder os 2 pontos, pode realmente aqui explodir na liderança do campeonato, e acho que
poderá ser decisivo porque a vantagem já é muito grande. Agora, ainda falta mais de uma volta, portanto, decisivo entre aspas aqui, como devem compreender. Porém, se o Benfica perder e o Porto ganhar, aí já é muito difícil o Benfica sonhar com o título. Vamos ver o que é que vai acontecer. É uma jornada que vai ser muito importante para as contas. Mas é um derby, não é? Um derby e certamente quem perder não terá de fazer contas, porque o atraso para o Futebol Clube do Porto já pode ser significativo. Obrigado, Igor. Obrigado por terem assistido. Não se esqueçam que o tema do dia está disponível de segunda a sexta-feira em todas as plataformas de podcast e de que ainda hoje vamos ter um novo episódio de Ataque Rápido, onde vamos abordar as contas da Liga Portugal Betclic e as exibições dos eternos candidatos ao título.